História de hoje: O mal nas sombras. O mal existe sim, quer você queira acreditar ou não. Só que o bem também existe. E eu vou te contar uma história de um anjo que salvou a minha vida e a da minha família. Bem, se você ficou um pouco curioso sobre o que eu falei, deixa eu te contar. Mas primeiro fique alerta uma coisa: nunca abaixe a sua guarda. E principalmente quando estiver de noite. Porque o mal usa a escuridão para observar você. Meu nome é Jonas. Hoje eu sou adulto, eu tenho minha família, moro na cidade grande, tenho meu emprego, enfim. Só que quando eu era mais jovem, eu vivia com meus pais e o meu irmão no interior, em uma casa bem humilde. Cada um tinha a sua respectiva função, porque a nossa renda era baixa, então a gente trabalhava da maneira que podia, né? A minha função era de levar o leite para a cidade para ser vendido. Meu pai ordenhava a vaca e de manhã cedo eu pegava o leite, montava na minha bicicleta e levava para a cidade. A cidade ficava a uns 4 quilômetros da nossa casa. O trajeto eu fazia de bicicleta numa estrada de terra. Tinha pouca iluminação. O meu percurso era sempre tranquilo, pois, como eu disse, eu ia de bicicleta e raramente um carro passava. Só que um dia aconteceu uma coisa bem comum. Eu saí de casa bem cedo, levando leite, e fui bem rápido. Só que eu quase derrapei, porque no meio da estrada eu vi uma coisa que não estava lá no dia anterior. Era uma caixa de papelão bem grande. Bom, como eu já estava um pouco atrasado para levar o leite, eu deixei para lá. Só que no caminho eu fiquei pensando naquela caixa, não saiu da minha cabeça. Será que ela estava vazia ou se ela tinha alguma coisa de valor que podia servir pra gente? Nossa, que legal seria, né? Eu acelerei, nessa hora eu acelerei mesmo, porque eu queria entregar o leite e voltar rápido para pegar aquela caixa. Porque por mais que a circulação daquela estrada fosse pouca, alguém podia passar e ter a mesma ideia que eu, de pegar a caixa e levar embora. Ah não, mas eu queria aquela caixa para mim. Aí na volta eu fiquei imaginando o que será que tinha lá dentro? Será que tinha lixo? Será que tinha roupa velha? Alguém se desfez de alguma coisa que não queria. Talvez pra gente tivesse algum valor. Aí quando finalmente eu vi a caixa, eu parei a bicicleta. E devagar eu fui ver o que tinha perto. E quando eu abri a caixa, para minha surpresa, não tinha nada daquilo que eu imaginei, nem roupa, nem lixo. O que tinha dentro da caixa era uma tigela de plástico com água. E do lado, sem se mexer, tinha um pequeno cãozinho marrom. Meu Deus, abandonaram um filhote num local isolado daquele. Que maldade! Será que a pessoa queria se livrar daquele animal de qualquer jeito? Eu toquei no cãozinho, ele acordou assustado, me olhou e começou a abanar o rabinho. Claro, devia estar feliz de me ver. Vai saber quanto tempo ele estava naquela caixa ali. Ah, mas eu não tive coragem de deixar ele lá, não. Eu tirei a minha camisa, cobri ele e com cuidado levei ele para casa. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei o cão para minha mãe. Ela pegou ele e disse: Olha, é uma cadelinha e tá cheia de carrapato, deve estar com muita fome, mas também tá fraca, não sei se vai sobreviver. Ai, nessa hora eu comecei a lagrimar, morrendo de pena do cãozinho. Chorar não vai ajudar. Toma, pega ela, tira todos os carrapatos e dá um banho. Depois traz ela aqui de novo. Eu enxuguei o rosto, peguei a cadelinha e levei para uma torneira que ficava lá de fora de casa. Quando voltei, a minha mãe estava segurando um prato com água e um com papinha. A cadelinha não mostrou dificuldade em tomar água nem comer a papinha. Só que era visível que ela estava fraca. Eu levei ela para dentro de casa e coloquei ela no chão no meu quarto, bem devagar e com cuidado. Ela se levantou com dificuldade e foi para debaixo da minha cama e se deitou. Fiquei sentado lá da minha cama olhando para ela. Deixa ela descansar agora. Não sabemos pelo que ela passou. Ela vai viver, mãe? A cachorrinha? Fizemos tudo o que podíamos. Agora é com ela.
Fiquei lá o dia inteiro. Estava muito preocupado com ela. Será que ela ia viver? Quando meu pai e meu irmão chegaram em casa à noite, me viram sentado no chão ao lado da minha cama. A minha mãe explicou tudo para ele. Aí o meu pai se aproximou de mim e disse: Você fez bem, Jonas, mas não adianta ficar triste. Vá jantar e descansar agora. A contragosto, eu jantei meio que sem fome, não queria comer. Depois fui me deitar, mas não parava de pensar na cachorrinha. No dia seguinte, eu acordei um pouco tarde, porque eu estava cansado do dia anterior. E acabei esquecendo de entregar o leite. Levantei rápido, troquei de roupa, foi quando eu me lembrei da cachorrinha. E quando olhei para baixo da minha cama, olha a minha surpresa, ela não estava lá. Eu corri para a cozinha e não tinha ninguém lá. A primeira coisa que eu pensei foi: bom, a cadelinha morreu, então minha mãe ou meu pai pegaram ela e foram enterrar antes de eu acordar. Nossa, meu coração apertou. Tava quase começando a chorar quando a minha mãe apareceu. A cachorrinha? Cadê ela? Ela tá aqui. Eu olhei pros pés dela e a danada tava lá, animada, com aquele rabo balançando. Uma vitalidade que eu não tinha visto ontem. Ela me acompanhou quando eu e seu pai fomos ordenar as vacas, até tomou um pouco de leite. E a alegria tomou conta de mim. Nossa, que bom que ela sobreviveu. Eu fiquei muito alegre. Peguei ela no colo e ela começou a me lamber. Agradecendo por eu ter salvo ela, né? Deixa ela e vai entregar os leites. Depois pode brincar com ela. Aliás, que nome você vai dar para ela? Bom, como ela era muito pequenininha, muito piquitita, resolvi chamar ela de Pete. Eu e a Pete nos tornamos praticamente inseparáveis. E quando eu ia entregar o leite, ela ficava na porteira de casa. Ficava lá até eu voltar. Era minha sombra praticamente, minha melhor amiga. E a alegria dela era contagiante, porque todo mundo em casa gostava dela. E durante muitos anos, a Pete demonstrou um comportamento que eu gostava muito. Ela ficava na porta de casa e nos avisava toda vez que alguém estava se aproximando. Ficava lá bem na entrada, olhava para o meio do mato, olhava para frente, balançava o rabo quando era alguém conhecido ou latia quando era alguém que ela não conhecia. E todo mundo que chegava em casa já conhecia ela. Ela avisava a gente. Mesmo a gente não vendo quem estava chegando, a Pete sabia que alguém estava chegando. É um instinto animal, né? E isso era uma coisa rotineira, porque sempre a gente recebia visitas, ou era de parente, ou era amigo dos meus pais, enfim. Porém, um dia aconteceu uma coisa incomum. Uma noite a gente estava jantando e a Pete foi para frente de casa, olhando para a escuridão, atenta, sem balançar o rabo, e a gente pensou que tinha visita chegando, né? Como era de costume. Mas o tempo passava e ninguém chegava. E a Pete não parava de olhar naquela direção. Todo mundo ficou apreensivo, porque a Pete não latia e nem rosnava. Tinha alguma coisa na escuridão. Meu pai se levantou, foi para a porta para ver o que era. Eu também fui. Olhamos para aquela escuridão, mas a gente não viu nada. Mesmo com a luz da lua cheia, não dava para ver nada. Foi então que a Pete começou a rosnar. Todos nós começamos a ficar preocupados, porque não era comum a Pete rosnar daquele jeito. Meu pai correu para o seu quarto, pegou a espingarda. Naquele momento a gente ouviu uma coisa terrível. Meu pai voltou para a espingarda e apontou para a escuridão na direção que a Pete estava olhando. Vai embora daqui, desgraça! Vai embora! Senão eu vou te matar! Houve um silêncio muito incômodo. Por fim eu olhei para Pete, e ela não estava mais com o foco naquela direção. Seja lá o que tinha sido, foi embora. Imediatamente ele pediu para todo mundo entrar em casa, trancou as portas e as janelas. Sentamos na mesa, todo mundo tenso e aquele silêncio. Então eu resolvi quebrar o silêncio. O que estava lá fora, pai? Um lobisomem. Um uivo desse, com certeza é um lobisomem. Não existe outra fera no mundo que uive desse jeito. Na hora eu gelei. Eu já tinha ouvido histórias sobre essa criatura.
Mas eu achava que eram histórias boas, mentira pra fazer criancinha chorar. O que esses bichos estão fazendo aqui, pai? Não sei, Jonas. Sinceramente, eu já ouvi esse uivo quando eu era mais novo. Pelas redondezas, vi muitas vacas serem mortas. Parece que agora ele tá querendo pegar as nossas. Nós tínhamos poucos animais. Se esse bicho matasse alguns, ou todos, iríamos passar necessidade. Eu não fui dormir bem aquela noite não, estava muito assustado. E se o lobisomem voltasse? A Pete ficou comigo. E de vez em quando eu olhava para ela e ela estava dormindo. Porém, em 1h da madrugada, a Pete começou a rosnar e cheirar a parede. O lobisomem voltou. Peguei a Pete e ela não parou de rosnar e olhar naquela direção da parede. E eu sabia que o bicho estava ali, naquela direção do outro lado da casa. Devagar eu fui pro quarto dos meus pais. Eu entrei e acordei o meu pai com calma. O que foi? Jonas? O lobisomem tá lá fora. Imediatamente meu pai percebeu o que estava acontecendo. Pegou a espingarda e mandou eu ficar com a minha mãe, que também tinha acordado e estava sentada na cama. Fique aqui, Jonas. Papai foi em direção à janela. Rapidamente abriu e aprontou para fora e deu um tiro. Demônio infeliz! Vou te matar! Vai embora daqui! Papai fechou a janela e veio até mim. Vá para o quarto, Jonas. Ele foi embora. Levei a Pete pro meu quarto, mas eu percebi que o papai não foi dormir. Ele foi pra cozinha, deve ter ficado a noite inteira nos protegendo, caso aquele monstro voltasse. Bom, depois daquela noite nada mais aconteceu, graças a Deus. E melhor ainda, nossas vacas nenhuma foi atacada. Passaram-se uns 2 ou 3 meses, eu já tinha até esquecido de tudo. Aí chegou a época das chuvas, uma umidade muito forte. E a Pete acabou ficando doente. Ela não queria comer e perdeu muito peso, ficou muito magrinha e fraca. E ficava a maior parte do tempo deitada no meu quarto. Eu fiquei triste, na verdade todos nós em casa ficamos tristes, né? Porque a gente estava acostumado com a alegria dela e com a presença. Deixa ela descansar, filho. Amanhã eu vou na cidade comprar um remédio para ela. Ela vai ficar forte, vai melhorar. Aí à noite a gente estava jantando, conversando um monte de besteira e rindo à vontade. E eu percebi que todo mundo estava fazendo isso para me distrair, para fazer com que eu não ficasse triste por causa da Pete. De repente as risadas pararam e todo mundo ficou paralisado olhando para a porta de casa. Eu fiquei curioso, por que todo mundo parou? Mas quando eu olhei na direção que todo mundo estava vendo, me veio a pior visão do mundo. O lobisomem estava parado bem na nossa porta, olhando fixamente para nós com um olhar de ódio. Ninguém esperava por isso. E o meu pai não ia conseguir pegar a espingarda. A morte estava ali e a gente não percebeu aquele demônio se aproximar. Claro, a Pete estava doente, era ela que avisava a gente quando alguém chegava. Nessa hora eu vi a morte se aproximar. Foi quando a Pete veio correndo, latindo forte pro monstro. O susto foi geral, todo mundo se assustou. Até o lobisomem se assustou, ele deu um passo para trás e acabou escorregando no degrau de casa. Nessa hora ele caiu no chão. Foi tempo suficiente para meu pai agir rápido. Ele correu e fechou a porta. Meu irmão correu e pegou a espingarda no quarto do meu pai. Eu peguei a Pete e me aproximei da minha mãe. Papai pegou a espingarda e abriu a porta novamente e apontou. Só que o lobisomem não estava lá. Aquele monstro desgraçado aproveitou para fugir. Então a Pete se soltou da minha mão e correu na direção da escuridão. Pete, volta pra cá agora! Ela parou em um ponto no nosso e ficou olhando na direção, latindo forte. Meu pai não pensou 2 vezes. Chegou perto da Pete e apontou na direção que ela estava latindo e deu 2 tiros. Meu pai conseguiu acertar o lobisomem. Nessa hora ele pegou a Pete e correu de volta para casa. Trancamos tudo. Nessa noite ninguém dormiu.
Pela manhã a gente foi ver o que tinha acontecido. Andamos em direção ao local que meu pai tinha atirado e tinha muito sangue lá. E um rastro. O tiro pegou no monstro e ele foi se arrastando. Mas a gente não encontrou mais nada. Não sabemos se o monstro continuava vivo ou não. Mas ali ele não voltava mais. Bem, a Pete melhorou e continuou alegre e nossa companheira por muitos e muitos anos. Só que o tempo também chegou para ela, né? E um dia, quando ela estava bem velhinha, a Pete dormiu e não acordou mais. Claro que a gente ficou triste. Um membro da nossa família se foi. Então a gente decidiu enterrar num local bem especial, exatamente no local onde ela havia parado para nos avisar onde o lobisomem estava. Nós a enterramos ali com muita tristeza, mas também muita alegria, porque a gente só estava vivo por causa do amor que a Pete tinha por nós. Ela cuidou de nós, ela foi um anjo. Então eu digo para todos vocês, monstros existem, eles estão por aí. Só que vocês têm que acreditar também que anjos existem. E para nós veio um anjo chamado Pete. Eu a salvei de morrer naquela caixa, e ela nos salvou como agradecimento de morrer nas mãos de um monstro. Narração: Natanael Filho. Participação: André Gonçalves, Rafael Conde, Adriana Conde e Ajafarri Conde.